Olá pessoal, essa é mais uma videoaula da monitoria de geometria descritiva e hoje a gente vai abordar a representação dos planos no nosso plano de trabalho, no nosso diedro. E para isso a gente vai se utilizar de alguns exemplos bem comuns que a gente encontra por aí em exercícios. E para a identificação desses planos, né, a gente precisa primeiro entender algumas coisas. A primeira delas é que os planos, eles também podem ser planos quaisquer, ou seja, esses planos eles podem estar oblíquos ao nosso diedro e eles também podem estar paralelos e perpendicular a ele. O primeiro caso que a gente observa aqui é um plano qualquer. Por que esse é um plano qualquer? Bom, para quem já tem um pouco de facilidade com esse exercício, você, ao observar esse diedro aqui e essa linha tracejada, você já identifica que se trata de um plano. Essa linha ela está sendo nomeada como alfa π, essa como alfa π' e essa como alfa π duas linhas. Ou seja, se trata das mesmas, de um conjunto de linhas, certo? E aqui é uma linha, né? Porque está submetida ao plano π', aqui duas linhas, porque está submetida ao plano duas linhas. Mas é a mesma continuidade, é a continuidade de uma linha. A gente identifica que isso não são retas, né? Não são diferentes representações de uma reta só, porque aqui está nomeada como alfa, entende? Quando está nomeado como alfa e beta, geralmente se trata de planos. E dessa forma a gente consegue entender que essa linha que está aqui sendo representada, ela é uma aresta do nosso plano. E essa aresta ela tem continuidade aqui no nosso plano frontal e também no plano lateral, certo? Então, por meio disso, a gente identifica que a gente está aqui trabalhando com um plano, seja ele qualquer ou não. Isso vai acontecer também nos outros casos. Aqui eu esqueci de colocar o nome, mas a gente poderia simplesmente nomear isso sem problema algum aqui. Alfa π, uma linha. Alfa π, duas linhas. E a partir disso a gente tem continuidades desses planos. Outra coisa que a gente tem que observar também é que esses planos, em relação ao nosso diedro, eles têm angulações, certo? E esses ângulos desses ângulos não nos interessam os valores, mas nos interessa essa informação. Se ele é um plano que está inclinado, ou se ele é um plano que está perpendicular ao plano, ou se ele está paralelo ao plano. Isso é muito fácil de ser identificado quando a gente tem uma linha, né, observando um plano só, por exemplo. Quando a gente tem uma linha que se posiciona oblíqua, né, aos planos, a gente identifica que essa linha tracejada ela está inclinada, né, em relação a todos os outros planos. Aqui a gente tem o nosso plano frontal, que é esse plano aqui, que visto a partir do plano lateral, ele é só essa linha, e aqui essa linha representa o plano horizontal, que vista desse mesmo ponto de vista, né, em relação ao plano lateral, a gente identifica que é o plano horizontal. Então, como essa reta que está aqui representada, essa linha, essa aresta, ela está inclinada em todos os planos, a gente consegue, dessa forma, entender que a representação desse plano nos outros planos não estará
não poderá ser identificada em cima da linha tracejada desses planos. Como assim, né? Vamos explicar isso melhor. Quando a gente tem um plano e a gente tem a representação de uma linha tracejada nele, essa linha vai indicar para o outro plano que está contíguo ao plano em que essa linha está, que está sendo observada. Essa inclinação, né, essa angulação vai indicar para a gente se no outro plano a identificação será feita na linha, na continuidade dessa linha, ou se será feita fora dela, certo? Então, isso acontece duas vezes. Por exemplo, vamos fazer, né, para ficar mais claro. A gente tem aqui uma linha tracejada, a gente identifica que essa linha tracejada faz parte de um plano, né, porque ela está sendo nomeada dessa forma, ela está tracejada, ela é contínua, né, ela não é uma reta estanque, e a gente identifica, a partir disso, que ela está inclinada aqui em relação ao plano horizontal e também está inclinada em relação ao plano frontal, né? Que é esse plano aqui que é representado por essa linha. Ou seja, em relação à representação, né? Que a gente vai demarcar aqui, identificar onde está o plano, a gente identifica que por meio dessa inclinação aqui no plano frontal, este plano não vai estar representado em cima da linha tracejada desse plano. Esse plano não vai estar aqui, a gente não vai identificar ele em cima dessa linha, a gente vai identificar fora. Aqui, a mesma coisa, só que, né, tem um espaço aqui que a gente tem que transpor, porque o plano está exatamente planificado. Então, isso vai ser com relação a esse plano horizontal. Então, essa inclinação aqui, ela vai nos dizer que neste plano horizontal, o plano não vai ser representado também em cima da linha tracejada alfa-π, que identifica este plano, certo? A mesma coisa vai acontecer nos outros planos, porque se trata de um plano qualquer, né? Então, ele nunca vai ter nenhuma reta aqui perpendicular a nenhum plano. Ele sempre vai estar oblíquo. Todas as linhas dele vão estar oblíquas, certo? Então, quando a gente tem uma angulação, seja esse valor uma inclinação qualquer, ou seja até 90 graus, isso vai nos indicar o que vai acontecer no outro plano, no plano contíguo a ele, certo? Então, aqui a gente, visualizando isso, a gente identifica que esse realmente é um plano qualquer e está oblíquo a todos os planos, né? E dessa forma, a gente vai agora apenas demarcar a existência desse plano aqui no diedro. Para isso, a gente vai achurar, certo? E como a gente identifica que o plano ele não está perpendicular a nenhum plano, né? Nenhum plano frontal, lateral, horizontal, ele não está perpendicular, não está paralelo, não está nada desse tipo, ele está oblíquo a tudo, então a gente vai identificar só a vista desse plano. Ou seja, quando a gente visualiza isso aqui de cima, o que a gente vai enxergar é nada mais nada menos do que essa parte aqui preenchida por um pedacinho de plano, né? A gente vai ter isso aqui. Quando a gente enxerga isso de frente, a gente vai ter isso aqui. A gente vai ter isso visualizado como se tivesse um pedacinho aqui preenchendo esse plano, encostado lá no plano frontal. Por que a gente não marca aqui em cima essa linha, né? Já que essa linha faz parte do plano.
porque ela não está perpendicular. Esse plano ele não está perpendicular a este plano, então a gente não marca aqui em cima. A gente também não faz isso aqui no plano horizontal, porque esse plano também não está perpendicular ao plano horizontal, então a gente só marca o preenchimento. Quando está oblíquo, né, quando o plano está oblíquo aos outros planos, a gente não preenche a linha, a gente preenche, né, a substância do plano. Aqui, então, a gente faz a mesma coisa, preenche dessa forma, e aí a gente tem a identificação desse plano qualquer aqui. É bem simples, com essas regrinhas dá para visualizar muito bem. Aí, a gente tem aqui o nosso diedro, um diedrinho bem pequeno, que a gente pode identificar melhor também. Isso. Esse aqui seria o nosso plano, certo? Esse plano que está aqui representado. E ele ficaria mais ou menos assim, ó. Lá no cantinho do nosso diedro, certo? Ele está acontecendo bem ali. Ele não está, como a gente vê, né? Ele não está paralelo, ele não está, perdão, perpendicular ao plano frontal, perpendicular ao plano lateral, nem perpendicular ao plano horizontal. Ele está oblíquo a todos eles. Então a gente não vê uma linha aqui perpendicular, uma linha forte demarcada. A gente só vê o preenchimento do plano, né? Deixa eu ver se dá para... Plano frontal, plano lateral e plano horizontal, dessa forma. Bom, agora aqui o nosso outro exercício, ele tem uma situação diferente e um pouco mais fácil de identificar, né? A gente identifica que esse plano, ele está demarcado aqui por uma linha tracejada nomeada beta π e beta π, duas linhas, certo? Submetida a cada um dos planos. E a gente identifica que aqui no plano frontal não tem nenhuma linha. Isso nos diz que este plano, ele pode estar paralelo a este plano, ele pode estar oblíquo a ele, mas ele não encosta em nenhum momento nesse plano. E aí a gente identifica aqui por meio dos outros planos que, na verdade, esse plano beta π, perdão, esse plano ele não está, na verdade, paralelo, né, a este plano frontal, não. Ele está aqui, como o plano lateral indica, ele está oblíquo ao plano frontal, porque ele não está, não tem um ângulo de 90 graus aqui, não tem. Isso é uma inclinação de um valor que a gente não consegue identificar. Então, em relação ao plano frontal, isso não está acontecendo de um modo paralelo, né? Nem perpendicular, mas sim oblíquo. Aqui no plano horizontal, a gente identifica também que esse plano, esse mesmo plano, né? Ele está também, poderia estar aqui perpendicular ao plano horizontal, mas por meio do plano lateral, a gente identifica, né, que esse plano ele está, na verdade, inclinado em relação ao plano horizontal, ele está oblíquo ao plano horizontal. Então, ele não tem a possibilidade, não existe essa possibilidade dele estar perpendicular aqui. Isso não existe, isso é uma ilusão. Então, essa regrinha, né, da inclinação em relação ao plano contíguo pode ser usada aqui, mas é muito perceptível, né, que esse plano aqui, por meio do plano lateral, ele não está encostando no nosso plano frontal. Então aqui a gente já vai identificar o preenchimento, né, da existência desse plano. Não vai ter nenhuma linha aqui a ser demarcada. Então a gente faz
exatamente isso. A gente preenche todo este plano, certo? Porque quando a gente visualiza dessa forma, né, de frente para o plano frontal, aqui está o plano frontal. A gente está olhando dessa forma, da direita para a esquerda. A gente identifica que o plano beta π está tampando todo o plano frontal. A gente nem enxerga o plano frontal, na verdade. Aqui, visto de cima, a gente poderia até mesmo, com a ajuda do compasso, né, com a ponta seca do compasso bem aqui, em cima do plano frontal, né, em relação ao plano lateral, utilizar essa medida, certo? E pegar essa medida e demarcar aqui no nosso plano horizontal e criar essa linha, né, essa projeção do limite. Só que, na verdade, aqui nem é necessário isso, certo? Porque é como se esse plano que está oblíquo aqui, ó, plano frontal, ele estivesse eternamente, assim, existindo com essa inclinação aqui. E para baixo também, atravessando todos esses planos e dando continuidade à existência dele nos outros diedros, né? No primeiro e no terceiro. E dessa forma, a gente não precisa aqui trazer com uma linha de chamada, com o compasso, depois criando esse arco e demarcando aqui a existência desse plano, não. A gente simplesmente preenche tudo aquilo que ele está tampando, né? Visto de cima aqui, porque esse plano ele permite a gente visualizar tudo que está no diedro visto de cima. E aí a gente vai demarcar essa linha? Não, porque a gente identifica aqui que ela está inclinada. E a gente já entendeu que aqui, quando está inclinado esse plano, a gente não precisa demarcar em cima da linha beta. Ou da linha alfa, qualquer que seja o nome dela. E visto aqui do plano lateral, a gente só vai ver uma linha, certo? Visto de frente, né? De perfil, perdão. Então, aqui assim a gente vai poder demarcar. Aqui existe uma inclinação, né? Lógico, que nos diz que não é necessariamente essa inclinação, mas existe uma inclinação quando a gente observa aqui no plano lateral que esse plano aqui ele não está perpendicular ao plano horizontal. Mas aqui existe, visualizando o plano horizontal em si, né, e a linha em si, ignorando que isso é um plano, ignorando o que está acontecendo aqui, a gente identifica que isso é um ângulo de 90 graus, porque essa linha ela está perpendicular à linha do plano. Então, quando a gente traz isso para cá, a gente identifica que esse plano, né, ele vai estar identificado exatamente em cima da linha tracejada, né? Então, quando a gente tem isso, do jeito que a gente vê mesmo, do jeito que a gente visualiza, a gente identifica que em relação ao outro plano, ao plano lateral, que é este plano aqui, quando a gente está enxergando por meio do plano horizontal, esse plano ele está em um ângulo de 90 graus. Então, isso nos diz, isso significa que este plano vai estar representado em cima dessa linha. Exatamente. Aqui nessa situação, a gente tem um caso parecido com esse aqui, certo? A gente tem um plano que foi nomeado agora por nós e a gente identifica que essas linhas tracejadas são um plano só. Na verdade, aqui, né, a gente está trabalhando com um plano só em todos os nossos casos, porque é só uma questão de identificação mesmo. Quando tem mais de um plano em um diedro, a gente trabalha com interseção, mas não é o caso. Aqui no nosso plano horizontal, a gente identifica que
esse plano, por meio do plano frontal, ele está tampando essa área, certo? Porque a gente identifica aqui que ele está fazendo uma espécie de coberta, né, em relação a esse espaço aqui. Então, esse pedaço do plano horizontal visto a partir do plano frontal, ele não está sendo visto por nós, ele está sendo tampado. Então, a gente pode preencher toda essa parte aqui. Mas primeiro a gente vai se utilizar dessa questão dos ângulos, né? E vai identificar onde que tem ângulo de 90 graus e inclinação qualquer. Aqui a gente identifica que existe uma linha, né? Que está no plano e essa linha, ela não está inclinada nem nada, ela está aqui paralela ao plano horizontal, ela está perpendicular ao plano frontal, então a gente pode identificar ela como uma linha de 90 graus, né, que faz 90 graus em relação ao plano frontal. Essa linha desse plano, essa aresta, né, aqui no plano frontal, ela está inclinada, né, em relação aos dois planos, né, ao plano lateral e em relação ao plano horizontal, certo? E aqui no plano horizontal, essa linha ela está perpendicular, né? Ela está em um ângulo de 90 graus. Ela está encostando sem inclinação alguma no plano frontal. Então, a gente identifica que essas observações sempre vão dizer respeito ao plano contíguo, certo? Então, a gente pode, a partir disso, ter certeza do que a gente está fazendo. Aqui, no plano frontal, né? Começando por ele, a gente identifica por meio dos outros planos duas vezes que a gente tem a representação aqui no plano em cima dessa linha, né? Da linha alfa, π, uma linha. E a gente identifica de fato, tentando imaginar esse plano aqui representado, a gente identifica que de frente mesmo ele só vai ser identificado com uma linha, porque é como se ele estivesse exatamente dessa forma para nós, certo? Então, visto de frente, a partir do plano frontal, é só uma linha que a gente enxerga. Então, por meio de tudo isso, a gente pode demarcar aqui que esse plano está representado em cima da linha tracejada. Agora, por meio do plano frontal e das inclinações em relação a esse plano que está aqui representado para nós, o plano alfa, π, a gente identifica que nos outros planos isso não vai acontecer. Essa representação vai estar só com o preenchimento e não em cima da linha tracejada, certo? Então, novamente, a gente identifica que aqui esse plano ele está tampando quando você observa por meio do plano lateral, né, com os olhos nessa direção, você identifica que o plano está tampando essa parte aqui do nosso plano lateral. Então a gente não enxerga esse plano lateral, a gente só enxerga o plano no plano lateral, a gente só enxerga a parte dele. Então aqui a gente vai identificar com a achura e não vai demarcar a linha, e aqui a mesma coisa, porque o plano está tampando parte do plano horizontal, certo? Aqui a gente também tem um plano que é visualmente, né, representado como um plano qualquer, isso porque todas as linhas que compõem esse plano elas estão oblíquas aos outros planos, certo? A gente identifica isso por meio de angulações também. Dessa forma, não tem nenhuma linha de continuidade, nenhuma aresta desse plano que nos indica que ele está em 90 graus em relação a nenhum plano, né? Em relação ao plano lateral, a gente identifica que esse plano aqui, ele sequer encosta no plano,
porque não existe nenhuma linha aqui. Isso também aconteceu neste caso, quando não tem nenhuma linha, ele nem encosta lá no plano em questão, né? Que não há nada representado. E a gente identifica aqui, nesse exercício, que dessa forma a gente não vai se utilizar dessa linha também. A gente só vai fazer o preenchimento. Então, como só tem duas linhas e elas estão inclinadas nessa direção, a gente identifica que esse plano ele está nessa direção, ele está nesse sentido. É como se esse plano estivesse representado da seguinte forma, certo? Ele não tem nenhuma relação com o plano lateral e as linhas dele encostam no plano horizontal e no plano frontal, certo? Dessa forma. Assim, a gente vai identificar que esse plano ele está tampando, né, essa parte todinha dos dois planos e a gente vai achurar esses dois planos. Como que a gente tem tanta certeza disso, né? Porque além dele estar representado nesse sentido, né, nessa direção, nessa abertura, com essa inclinação, com essas inclinações, perdão, ele não vai tampar aqui o nosso plano lateral, porque a gente também não sabe exatamente como que esse plano está em relação ao resto dos outros diedros. Mas em algum momento isso pode não acontecer. Por exemplo, isso pode continuar acontecendo aqui e ter uma parte dessa linha que faz conexão com o limite do diedro. Mas neste caso aqui, na verdade, a gente tem os nossos olhos posicionados nesse sentido, certo? Então a gente está com o nosso plano tampando totalmente o nosso plano lateral também. Então a gente achura todo ele, perdão, porque não tem nenhuma linha aqui. Então a gente já identifica achurando todo esse plano que não existe nada aqui a ser representado. É lógico que isso vai ser feito de forma mais caprichosa, né, do que foi feito aqui, mas é assim que a gente trabalha, com as inclinações, né, e com o ângulo de 90 graus, sempre. Eles nos ajudam muito. É importante lembrar que eles sempre dizem respeito ao que acontece no plano que está ao lado, no plano que está contigo a esses valores. E é isso.